Melhor que frango. Esta planta tem proteína completa. Você já ouviu falar que o frango é uma das melhores fontes de proteína? É verdade, ele ajuda a construir músculos, dá energia e mantém o corpo forte. Mas sabia que existe uma planta que tem proteína tão boa quanto a do frango, ou até melhor? Pois é. E o melhor de tudo, ela é natural, barata e fácil de encontrar. Estamos falando da quinoa. Pode parecer estranho no começo. Afinal, quando pensamos em proteína, logo vem à mente carne, ovos ou leite. Mas a quinoa é uma exceção. Ela é um grãozinho pequeno, parecido com arroz, mas com um poder incrível, tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Isso quer dizer que ela é uma proteína completa, assim como o frango, o peixe ou o ovo. E o que isso significa na prática? Que ela pode substituir esses alimentos em muitas refeições, especialmente para quem não come carne ou quer variar o cardápio. Por que a quinoa é tão especial? Vamos comparar com o frango para ficar mais fácil. Um filé de frango de 100 gramas tem cerca de 31 gramas de proteína. Já a mesma quantidade de quinoa cozida tem 4,4 gramas de proteína. Parece pouco, né? Mas a diferença é que a quinoa tem todos os aminoácidos que o corpo não consegue produzir sozinho. O frango também tem, mas a quinoa é uma opção vegetal, sem colesterol e com menos gordura. Além disso, a quinoa é rica em fibras, o que ajuda na digestão e deixa a gente satisfeito por mais tempo. Sabe quando você come um prato de arroz e logo depois já está com fome de novo? Com a quinoa, isso não acontece. Ela também tem ferro, magnésio e zinco, nutrientes importantes para o sangue, os ossos e a imunidade. Outra vantagem, ela é versátil. Dá para comer no café da manhã, no almoço ou no jantar. Por exemplo, no café da manhã, misture quinoa cozida com frutas, iogurte e mel. Fica uma delícia e dá energia para o dia todo. No almoço, substitua o arroz pela quinoa. Ela combina com feijão, legumes, saladas e até com carne, se você quiser. No jantar, faça uma sopa de quinoa com legumes. É leve, nutritiva e fácil de digerir. Lanche rápido, faça bolinhos de quinoa com cenoura e ovos. É uma opção prática para levar na marmita. E não para por aí. A quinoa também é sem glúten, então quem tem intolerância ou doença celíaca pode comer sem problemas. E o melhor, ela cresce em lugares onde outras plantas não sobrevivem, como em solos pobres e altitudes altas. Isso significa que é um alimento sustentável, que não exige tanto da terra quanto a criação de animais. Quinoa versus frango, qual é melhor? Depende do que você precisa. Se o objetivo é ganhar músculos rápido, o frango pode ser uma opção mais prática, porque tem mais proteína por porção. Mas se você quer uma alimentação mais leve, saudável e variada, a quinoa é uma excelente escolha. Ela não tem gordura saturada, aquela que entope as artérias, não tem colesterol e ainda ajuda a controlar o peso. Outro ponto importante, a quinoa é mais barata do que parece. Um pacote de 500 gramas custa cerca de R$ 10 a R$ 15 e rende várias refeições. Já o frango, dependendo do corte, pode ser mais caro. Além disso, a quinoa dura muito tempo na despensa, enquanto o frango precisa ser refrigerado e consumido rápido. E tem mais, a quinoa é amiga do meio ambiente. Para produzir 1 quilo de frango, são gastos milhares de litros de água e emitidos gases que prejudicam o planeta. Já a quinoa precisa de muito menos água e não emite tantos gases. Então, se você se preocupa com o futuro do mundo, incluir mais quinoa na dieta é uma forma de ajudar. Como preparar a quinoa? Muitas pessoas têm medo de cozinhar quinoa porque acham que é complicado, mas é mais fácil do que fazer arroz. Veja o passo a passo. Lave bem. A quinoa tem uma substância natural chamada saponina, que pode deixar um gosto amargo. Por isso, lave os grãos em uma peneira com água corrente por uns 2 minutos. 2. Cozinhe. Para cada xícara de quinoa, use 2 xícaras de água ou caldo de legumes. Leve ao fogo médio e deixe ferver. 3. Abaixe o fogo. Quando começar a ferver, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por uns 15 minutos. 4. Descanse.
depois de cozida, desligue o fogo e deixe a quinoa descansar por 5 minutos. Isso faz com que ela fique soltinha e macia. 5. Tempere. Agora é só usar a criatividade. Você pode misturar com azeite, limão, ervas, legumes ou o que preferir. Se sobrar quinoa cozida, guarde na geladeira por até 3 dias. Ela pode ser usada em saladas, recheios de tortas ou até em hambúrgueres vegetarianos. Quem pode comer quinoa? Todo mundo. Crianças, adultos, idosos, atletas, vegetarianos, veganos. A quinoa é um alimento seguro e nutritivo para todas as idades. Até mesmo quem está de dieta pode comer, porque ela é pouco calórica e rica em nutrientes. Para quem faz musculação, a quinoa é uma ótima opção para recuperar os músculos depois do treino. Ela tem aminoácidos que ajudam na reconstrução das fibras musculares, assim como o frango. E o melhor, não pesa no estômago, então você pode comer antes ou depois do exercício sem se sentir mal. Já para quem está tentando emagrecer, a quinoa ajuda a controlar a fome. As fibras fazem com que a digestão seja mais lenta, então você fica satisfeito por mais tempo e evita beliscar besteiras entre as refeições. Dicas para incluir mais quinoa no dia a dia. Se você nunca comeu quinoa ou acha que não gosta, aqui vão algumas dicas para começar. 1. Comece aos poucos. Misture um pouco de quinoa no arroz ou na salada. Assim, você se acostuma com o sabor e a textura. 2. Experimente receitas diferentes. Faça hambúrguer de quinoa, bolinhos, sopas ou até mesmo pudim. Ela é neutra, então combina com quase tudo. 3. Use em substituição a outros grãos. No lugar do cuscuz, da aveia ou do trigo, use quinoa. Ela é mais nutritiva e versátil. 4. Faça um mix de proteínas. Combine quinoa com feijão, lentilha ou grão de bico. Juntos, eles formam uma proteína ainda mais completa. 5. Leve para o trabalho. Prepare uma marmita com quinoa, legumes e uma fonte de proteína, como frango, tofu ou ovos. Fica uma refeição equilibrada e prática. Quinoa, a proteína vegetal que pode mudar sua alimentação. Resumindo, a quinoa é um superalimento. Ela tem proteína completa, é rica em nutrientes, fácil de preparar e versátil. Pode não ter tanta proteína quanto o frango em uma única porção, mas compensa em qualidade, saúde e benefícios para o planeta. Se você está cansado de comer sempre as mesmas coisas, quer uma opção mais leve ou simplesmente quer experimentar algo novo, a quinoa é uma excelente escolha. Ela não vai substituir o frango em todas as refeições, mas pode ser uma grande aliada na sua dieta. E o melhor de tudo, você não precisa ser um chefe de cozinha para preparar. Com algumas dicas simples, qualquer um pode incluir a quinoa no dia a dia e colher os benefícios. Então, que tal dar uma chance para esse grãozinho poderoso? Seu corpo e o planeta agradecem. A quinoa é tão prática que até quem não tem tempo para cozinhar pode aproveitar. Você pode prepará-la de várias formas, cozida como arroz, em saladas, sopas, até mesmo em bolos e panquecas. Basta lavar bem os grãozinhos, para tirar um gostinho amargo, e cozinhar em água ou caldo de legumes por uns 15 minutos. Depois, é só usar a criatividade. Por exemplo, no café da manhã, você pode misturar quinoa cozida com frutas, iogurte e um pouco de mel. No almoço, ela fica ótima no lugar do arroz, acompanhando feijão, legumes ou uma carne. E no jantar, uma salada de quinoa com tomate, pepino e limão é leve e nutritiva. Até as crianças costumam gostar, porque o sabor é suave e combina com quase tudo. Outra vantagem é que a quinoa é amiga de quem quer emagrecer ou manter o peso. Por ser rica em fibras, ela ajuda a dar aquela sensação de saciedade, evitando que você belisque besteiras entre as refeições. E como tem pouca gordura, é uma opção mais leve do que muitos alimentos proteicos. Se você ainda não experimentou, comece aos poucos. Troque o arroz por quinoa uma vez por semana e veja como se sente. Com o tempo, pode aumentar a quantidade e testar novas receitas. O importante é não desistir na primeira tentativa. Assim como qualquer alimento novo, o paladar precisa se acostumar. E não se preocupe em gastar muito. A quinoa pode até ser um pouco mais cara que o arroz, mas como rende bastante e dura muito tempo na despensa, acaba valendo a pena.
Além disso, os benefícios para a saúde compensam o investimento. Então, se você quer uma proteína de qualidade, fácil de preparar e que faz bem para você e para o meio ambiente, a quinoa é uma ótima pedida. Não precisa ser radical e cortar o frango ou outras carnes de uma vez. Basta incluir esse grãozinho no seu cardápio e ir descobrindo novas formas de aproveitar tudo o que ele oferece. Seu corpo vai agradecer, e você ainda pode se surpreender com o sabor. Que tal começar aos poucos? Você pode trocar um ingrediente aqui e outro ali, sem pressão. Por exemplo, em vez de fazer um risoto só com arroz, misture metade de quinoa. Ou então, use a quinoa no lugar do frango desfiado em uma salada, um wrap ou até mesmo em um recheio de torta. Ela absorve bem os temperos e fica com uma textura parecida com a da carne, mas sem aquele peso depois de comer. Outra ideia simples é preparar a quinoa como se fosse um arroz de forno. Cozinhe ela normalmente, misture com legumes picados, cenoura, abobrinha, milho, um pouco de queijo ralado e leve ao forno. Fica uma delícia e rende várias porções. Se você gosta de pratos rápidos, pode até fazer uma versão de quinoa instantânea, cozinhe uma quantidade maior e guarde na geladeira. Na hora de usar, é só esquentar com um fio de azeite e os temperos que tiver em casa, cebola, alho, salsinha, o que preferir. E se você é fã de café da manhã reforçado, experimente substituir a aveia por quinoa cozida com leite, ou bebida vegetal, canela e frutas. Fica cremosa, nutritiva e dá energia para o dia todo. Até as crianças costumam gostar, especialmente se você colocar um pouco de mel ou pedacinhos de banana. O legal da quinoa é que ela combina com quase tudo. Pode ser doce, salgada, quente ou fria. Se você gosta de sopas, joga os grãos na panela junto com os legumes, eles dão uma sustância extra e deixam o caldo mais encorpado. Ou então, faça bolinhos assados, misture quinoa cozida com farinha de rosca, ovo e os temperos que quiser, orégano, páprica, o que tiver, modele e leve ao forno. Fica crocante por fora e macio por dentro, perfeito para um lanche rápido. E não precisa se preocupar em acertar de primeira. Às vezes, a gente experimenta uma receita e não gosta tanto, mas na próxima tentativa muda um ingrediente ou o modo de preparar e tudo fica melhor. O importante é ir testando e descobrindo o que funciona para você. Com o tempo, a quinoa pode se tornar um ingrediente coringa na sua cozinha, assim como o arroz ou o feijão. Além de tudo, escolher a quinoa é uma forma de cuidar do planeta. Ela precisa de menos água para crescer do que a carne, não envolve o abate de animais e ainda ajuda a diversificar a agricultura. Ou seja, você ganha em saúde, em praticidade e ainda contribui para um mundo melhor. Não é um bom negócio? Então, que tal dar uma chance para esse grãozinho poderoso? Comece com uma receita simples, como uma salada ou um refogado, e vá explorando aos poucos. Você pode se surpreender e descobrir que a proteína vegetal não só faz bem, como também é gostosa e versátil. E o melhor, não precisa abrir mão das suas comidas favoritas, só dar uma chance para novas opções. Seu corpo, seu bolso e o meio ambiente agradecem. A quinoa é tão fácil de usar que até quem não tem muita experiência na cozinha consegue preparar pratos deliciosos com ela. Por exemplo, você pode cozinhar a quinoa como se fosse arroz, só que em menos tempo. Basta colocar uma xícara de quinoa para 2 de água, deixar ferver e depois abaixar o fogo por uns 15 minutos. Pronto! Já está pronta para ser misturada com legumes, temperos ou até mesmo usada em sopas. Outra ideia simples é fazer uma salada de quinoa com tomate, pepino, cebola e um pouco de limão. Fica fresquinha, nutritiva e dá para levar no pote para o trabalho ou faculdade. Se você gosta de pratos quentes, experimente refogar a quinoa com alho, cebola, cenoura e um pouco de azeite. Em poucos minutos, você tem um acompanhamento saudável que combina com quase tudo. E não pense que a quinoa só serve para pratos salgados. Ela também pode ser usada em receitas doces, como mingau ou até mesmo em bolos. Basta bater a quinoa cozida com banana, canela e um pouco de leite vegetal para fazer um creme gostoso e cheio de proteína. Ou então, misture-a com aveia, mel e frutas secas para um lanche rápido e nutritivo.
Se você ainda está em dúvida, comece substituindo uma parte do arroz ou da carne em suas refeições pela quinoa. Por exemplo, em um risoto, use metade arroz e metade quinoa. Ou então, faça um hambúrguer vegetal com quinoa, grão de bico e temperos. Assim, você vai se acostumando com o sabor e a textura sem precisar mudar tudo de uma vez. O importante é não ter medo de experimentar. A quinoa é um alimento que se adapta a diferentes gostos e estilos de vida. Se você é daquelas pessoas que adoram um prato rápido, ela é perfeita. Se gosta de cozinhar com calma, pode usar a criatividade para criar receitas novas. E o melhor, ela não pesa no estômago, não deixa aquela sensação de cansaço depois de comer e ainda ajuda a manter a energia por mais tempo. Então, da próxima vez que for ao mercado, coloque um pacotinho de quinoa no carrinho. Comece com pequenas mudanças e vá descobrindo como ela pode fazer parte do seu dia a dia. Com o tempo, você vai perceber que essa plantinha poderosa pode ser uma grande aliada na sua alimentação, sem abrir mão do sabor e da praticidade. E quem sabe, ela não se torna um dos seus ingredientes favoritos. Vale a pena tentar. E se eu te disser que a quinoa não é a única planta com proteína completa que pode substituir o frango? Existem outras opções tão versáteis e nutritivas quanto, e que talvez você já tenha em casa sem nem saber do potencial delas. Vamos conhecer algumas? O feijão preto, por exemplo, é um clássico da nossa culinária e tem tudo o que você precisa: proteína, fibras e um sabor que combina com quase tudo. Uma feijoada vegana, com legumes e temperos bem brasileiros, fica tão gostosa que até quem ama carne vai querer repetir. Ou então, que tal um hambúrguer de feijão preto? Basta amassar o feijão cozido, misturar com farinha de aveia, cebola, alho e temperos, e levar ao fogo. Fica crocante por fora, macio por dentro e cheio de proteína. Outra planta poderosa é o grão de bico. Ele é a estrela de pratos como o hummus, aquela pasta cremosa que vai bem com pão, saladas ou até como recheio de sanduíches. Mas não para por aí, você pode assar o grão de bico com azeite e especiarias para fazer um snack crocante, ou até mesmo transformá-lo em carne moída para usar em molhos de macarrão. Basta cozinhar, refogar com cebola, alho, tomate e temperos, e pronto, uma opção rápida, barata e cheia de nutrientes. E o amaranto? Esse grãozinho pequeno é um verdadeiro tesouro. Ele pode ser cozido como um mingau no café da manhã, misturado com frutas e mel, ou usado em saladas e sopas. Também dá para fazer bolinhos ou até mesmo pipoca de amaranto, que estoura igual ao milho. O legal é que ele não tem glúten, então é uma ótima opção para quem tem restrições alimentares. Se você gosta de pratos asiáticos, a soja é uma escolha certeira. O tofu, feito a partir dela, absorve o sabor dos temperos e fica incrível em stir-fries, ensopados ou grelhado. Já o edamame, que são as vagens de soja verdes, são um petisco delicioso e cheio de proteína. Basta cozinhar as vagens com sal e comer os grãos direto da casca, simples assim. O mais legal de tudo isso é que essas plantas não são só saudáveis, mas também fáceis de encontrar e baratas. Você pode comprar feijão, grão de bico e soja em qualquer mercado, e o amaranto e a quinoa já são comuns em lojas de produtos naturais ou até mesmo nos supermercados maiores. Além disso, elas duram bastante na despensa, então você pode estocar sem medo. Outra vantagem é que essas opções são muito mais leves do que a carne. Sabe aquela sensação de estômago pesado depois de comer um frango frito? Com essas plantas, isso não acontece. Elas são digeridas mais facilmente, dão energia sem deixar você com sono e ainda ajudam a manter a saciedade por mais tempo. Ou seja, você come bem, se sente bem e ainda cuida da saúde. E não precisa ser tudo ou nada. Você não precisa abandonar o frango de uma vez se não quiser. Que tal começar substituindo uma refeição por semana? Por exemplo, trocar o frango do almoço por uma salada de quinoa com legumes, ou fazer um jantar com hambúrguer de feijão preto. Com o tempo, você vai descobrindo novas receitas e percebendo que dá para comer bem sem depender tanto da carne. O importante é experimentar e ver o que funciona para você. Cada pessoa tem um paladar diferente, e o legal é que essas plantas são tão versáteis que dá para adaptar do jeito que você mais gosta. Se você é fã de comida apimentada, pode caprichar nos temperos.
Se prefere algo mais suave, é só ajustar os sabores. O segredo está em testar e se divertir na cozinha. Então, na próxima vez que pensar em proteína, lembre-se, o mundo das plantas está cheio de opções deliciosas e nutritivas. Elas podem ser tão saborosas quanto o frango, ou até mais, dependendo de como você prepara. E o melhor de tudo é que você está fazendo bem para o seu corpo, para o planeta e, muitas vezes, para o seu bolso. Vale a pena dar uma chance.